Sou o professor Newton Augusto de Geografia e, como combinamos, cá estamos para discutirmos o tema fontes de energia. Antes de irmos ao assunto, desejo que vocês estejam bem e entendo que o fato de vocês se empenharem em tempo de pandemia, reclusão, quarentena, para estudar, obviamente, significa que vocês estão bem. Cuidem de sua saúde, cuide, obviamente, de nossa segurança sanitária, é uma questão coletiva, mas sem perder o foco. Sejamos focados, resilientes, nos adaptemos e nunca deixemos de aprender. Vamos direto ao assunto? Então eu trouxe algumas teorias que serão utilizadas como fundamentos para resolvermos algumas questões dentro dessa importante temática, não só para o Exame Nacional do Ensino Médio, como para outros concursos de vestibulares e outros, obviamente. Muito bem, trago de imediato para nós essa questão. O texto: todas as atividades humanas desde o surgimento da humanidade na Terra implicam no chamado consumo de energia. Isto porque, para produzir bens necessários à vida, produzir alimentos, prazer e bem-estar, não há como não consumir energia, ou melhor, não converter energia. A vida e conversão de energia são sinônimos e não existe qualquer possibilidade de separar um do outro. Apesar de toda a importância do consumo de energia para a vida moderna, podemos afirmar que sua formação Apesar de toda a importância do consumo de energia para a vida, apesar de toda a importância do consumo de energia para a vida moderna, podemos afirmar que sua forma Apesar de toda a importância do consumo de energia para a vida moderna, podemos afirmar que sua forma de utilização no mundo contemporâneo continua a ser insustentável. Porque, bem, posta a questão, vamos teorizar um pouco. Primeiro, observe que a gente chama atenção para a temática, para o próprio conceito do que vem a ser energia. Depois, como é essa história de conversão de energia? Ora, energia solar, fotossíntese, o feijão, o almoço, transformamos, obviamente, em energia química. Vamos fazer um esforço, estou em movimento, um esforço muscular, energia muscular. Então, o tempo inteiro, o evento natural, né, que o homem está envolvido de converter energia, está presente. Tá? Bom, mas ele fala numa insustentabilidade, né, energética, esse padrão de consumo e, obviamente, produção de energia, como está para uma humanidade numerosa, de fato, torna-se ambientalmente insustentável. Mas, sigamos. Eu disse que ia trabalhar alguns conceitos. O de energia, creio que vocês todos conheçam essa capacidade de realizar trabalho ou de produzir uma alteração na matéria. Depois, distinguido o que vem a ser fontes de energia. Não usem como sinônimos. Tem uma relação direta. No entanto, há diferença. Veja que fontes de energia são os elementos que podem produzir ou multiplicar o trabalho, a exemplo dos músculos, da energia solar, da força das águas, ventos e eletricidade. Então fica a dica que energia e fontes de energia, de fato, entre si, podemos identificar diferenças. Bem, também outro conceito, lá no texto foi feito referência de conversão de energia. E já fiz um breve comentário. Entendamos, e anote se for necessário, que é a transformação de energia, também conhecida como conversão de energia, com o processo de mudança de energia de um tipo para outro. Então, você pode pensar na energia solar, que pode ser um painel solar convertido em calor, aquecer a água. Eu posso pensar também em energia solar, as células fotovoltaicas convertida em corrente elétrica, iluminar um lugar, por exemplo. E já podemos também adicionar o quê? Essa energia solar
pode ser transformada em quê? Em energia química. A biomassa da lenha, do carvão vegetal, do que se cultiva, a soja, o biodiesel, transformado, portanto, num diesel, compreende? Então, conversão de energia é essa transformação, é mudar um tipo de energia noutro. Claro, a humanidade está envolvida numa série incontável, provavelmente, de conversões de energia o tempo inteiro. Ora, há um outro conceito muito importante: energia, fontes de energia, conversão de energia, matriz energética. Observem, é o conjunto de fatores, de fontes de energia que um país utiliza. Pode ser um país, uma região, uma cidade, um continente, um subcontinente ou mesmo todo o planeta. Então, todas as fontes, das mais modernas às arcaicas, com maior ou menor participação, então você vai ter esse conjunto, se pode listar inclusive esse conjunto. Então isso é o que a gente vai chamar de matriz energética, e claro que esse conjunto vai mudando com o passar do tempo, notadamente com a modernidade. A humanidade tornou-se mais numerosa, aumentou, ampliou o consumo de energia e diversificou as fontes às quais recorre. Essa matriz, de fato, tornou-se mais complexa, mais numerosa. A composição dela hoje é muito ampla. Aqui um gráfico só para ilustrar essa matriz energética mundial que, como disse, muda com o tempo. Se você pegar a matriz energética do mundo da década de 1970 e comparar com a matriz energética mundial de hoje, você vai encontrar importantes diferenças. Na década de 70, por exemplo, a participação da energia nuclear não era tão grande como ora se apresenta. Você pode dizer o mesmo da energia eólica. A energia eólica hoje tem uma participação muito maior nessa matriz energética mundial do que tinha lá na década de 1970. Utilizo a década de 70 como referência porque, de fato, ela é um marco. Isso porque houve uma crise no petróleo, cujos preços dispararam, e a humanidade teve que buscar fontes para substituir o petróleo. Essas fontes que substituem a gente chama de alternativas. E nessa busca, claro, encontrou energia em diversos elementos que já conhecia, aprimorando-os, e desenvolveu novos mecanismos, né, para geração de energia. Muito bem, então essa é a ideia de matriz energética. Bom, aqui posto um outro slide para que a gente para que a gente relembre, né, dois outros conceitos e exemplifique-os, que é conhecido, bastante explorado por sinal, que são os conceitos de fontes não renováveis e, claro, de fontes renováveis. Ora, quando não é renovável? Quando a natureza não repõe na medida que o homem vai utilizando. Ora, isso inevitavelmente leva a gente a pensar: se o homem utiliza, passou a utilizar cada vez mais e a natureza não está recompondo, ora, não está havendo uma renovação. A gente pode inclusive deduzir que lá no futuro, mantido esse ritmo de consumo sobre esses elementos, vai faltar. Então, isso termina por se desenhar uma crise energética, claro, se a humanidade não reagisse, não se antecipasse, por não ter conhecimento da necessidade de buscar outras fontes antes que as que não são renováveis acabem. O mundo não vai ficar às escuras, as pessoas não vão deixar de viajar, de se comunicar, né, de transferir informações. Possivelmente não. As novas fontes, as alternativas, exatamente vêm nessa resposta, nessa antecipação de um possível colapso mundial por falta de energia. É aí, claro, que entram as fontes renováveis, preferencialmente. Olha, eu estou substituindo algo que não se renova. Se for possível substituir por algo que seja renovável, óbvio que é melhor. Por quê? Porque eu não vou, no futuro, passar pelo mesmo problema.
Como? Se eu tenho algo que não se renova e eu substituo por outro que também não se renova, alto lá. Em algum momento esse também vai acabar e eu vou passar pelo problema original. Então, a prioridade deve ser dada às fontes renováveis. Isso é muito interessante. Eu disse dos exemplos. Então, vamos lá. As fontes não renováveis, o petróleo, gás natural, carvão, entre esses três, há algo em comum. São combustíveis fósseis. E, claro, a energia nuclear que nós conhecemos. A energia nuclear por fissão, quebra do núcleo de átomo pesado, isótopo instável. Esse que nós conhecemos e, de alguma maneira, dominamos. Tá? Então, essa energia nuclear, se você pensar para a fusão, essa nós não dominamos. É um sonho de consumo. Uma vez dominado, e quem sabe um dia, obviamente, essa é renovável, inesgotável. Imagina o quanto de hidrogênio há no planeta e no universo. Né? Bom, quanto às fontes de energia renováveis, aí você tem a biomassa. A biomassa pode ser pensada, por exemplo, nos cultivos. Você pode cultivar eucalipto para produzir etanol, uva também para produzir etanol, mamona para produzir etanol. Então, é a energia da biomassa. O carbono vai sendo acumulado nos vegetais na medida que vão crescendo através do processo de fotossíntese. Percebam como o sol é importante, né, nesse processo. Claro, a hidroeletricidade, porque o ciclo natural, ele, como o ciclo, obviamente se repete, então se renova. A energia eólica, os ventos estão sempre a fluir. A energia geotérmica, então a energia que é produzida o tempo todo no interior do planeta e que se em alguns lugares é possível, e sim, há lugares onde é possível se obter essa energia, trata-se de uma fonte inesgotável. E claro, deixei o Sol por último, energia solar, o Sol nosso de cada dia, né? O majestoso astro-rei, né? O principal astro do sistema solar, pelo menos nos próximos 5 bilhões de anos, nos garante energia. Luz, calor, luz que pode ser convertida em calor. Então, aí estão os conceitos de fontes renováveis e não renováveis e, claro, suas exemplificações. Continuando, vamos então à primeira questão. Nós lemos e destacamos o conceito de energia, fontes de energia, conversão de energia e nos referimos também à renovação e não renovação das fontes. Isso para chegar aqui a discutir insustentabilidade desse consumo elevado, muito elevado em nível planetário. Muito bem. A questão nos propõe o seguinte: o consumo de energia é desigual entre países ricos e pobres e pessoas ricas e pobres, sendo que os pobres continuam a utilizar fontes arcaicas que são muito mais danosas ao meio ambiente. Ora, não podemos assegurar que os pobres só consomem fontes arcaicas, a exemplo, queimar lenha, compreende? Também não podemos dizer que essa fonte arcaica é mais danosa ao meio ambiente. Se você pensar o petróleo, não é uma fonte arcaica, ela é moderna. E como é danosa? O mundo está envolvido em inúmeras discussões a respeito disso. Assim, a letra A não é correta. A letra correta é a D, vê lá. Os principais ou as principais matrizes de energia ou energéticas do mundo, olha lá, lembra o conceito de matriz energética? Por isso que eu antecipei. Continuam a ser o petróleo e o carvão, que são fontes não renováveis e muito poluentes. Então, eu falava da crise ambiental decorrente do setor energético, da sua insustentabilidade, fiz referência ao carvão, gás e petróleo como hidrocarbonetos, combustíveis fósseis não renováveis, cujas combustões liberam particulados resíduos, gases que de fato são extremamente
danosos ao meio ambiente, e isso, claro, vai incluir a espécie humana. Muito bem, letra D é a resposta. Na segunda questão, há um pequeno texto introdutório, onde diz: empresa vai fornecer 230 turbinas para o segundo complexo de energia à base de ventos no sudeste da Bahia. O complexo eólico Alto Sertão, em 2014, terá capacidade para gerar 375 megawatts, o total suficiente para abastecer uma cidade de 3 milhões de pessoas. Ora, então, a questão aqui é energia eólica, que é uma fonte de energia que a humanidade conhece há muito tempo. Porém, as inovações tecnológicas, o aprimoramento tecnológico para converter a força dos ventos em corrente elétrica mais sofisticadas é uma coisa relativamente recente. Mas aqui eu coloco rapidamente duas imagens, sim, elas estão lado a lado, tentando demonstrar a evolução energética mundial. Lembra? A primeira fonte de energia foi muscular, então o esforço humano em caçar, pescar, cultivar. Depois, ou simultaneamente, o fogo, então o homem controla a produção, a contenção da chama, isso é fantástico para a evolução humana. Ao domesticar animais, utiliza-os como força de tração, arrastar uma carroça. Como eu disse, dos ventos que serão utilizados por povos que vão desenvolver pequenas, posteriormente, grandes embarcações impulsionadas pelas forças dos ventos. A água, na energia hidráulica, então, as rodas d'água, que serão referência, inclusive, para as hidrelétricas no futuro. E, claro, a partir da Revolução Industrial, as fontes modernas, que serão a hulha, que é um tipo de carvão, gerando vapor, posteriormente o petróleo e, mais recentemente, claro, o átomo. Claro, falo das fontes convencionais. Mais recentemente ainda, através da biotecnologia, a gente, e outras, obviamente, áreas de desenvolvimento científico, de conhecimento científico, fontes serão desenvolvidas, serão melhor dominadas. A eficiência energética fabulosa. Pois bem, a questão como foi apresentada, ela foca a questão da energia eólica. Observe essa imagem aqui à esquerda de sua tela, um parque eólico. Né? Pois bem, e aqui a gente aproveita para demonstrar como o processo de geração de energia eólica se estabelece. Então, primeiro, a escolha do lugar. Não é em qualquer lugar que a eficiência dos ventos em volume, frequência, velocidade justificaria a implantação, a instalação de um parque eólico. Então, os estudos prévios normalmente são feitos e a gente vai identificar que no caso do Brasil a gente tem um grande potencial aqui no Nordeste. Isso está associado à alta pressão atmosférica da depressão sertaneja, porque os ventos daí o tempo inteiro estão sendo dispersados. E, obviamente, essa dispersão permite que, no meio do caminho, sejam estabelecidas essas torres e, claro, aproveitando a força dos ventos, convertê-la em eletricidade. Então, a força do vento, né, vai fazer rotacionar as partes de uma hélice, né, de uma torre, que, obviamente, as hélices estão aqui articuladas a uma turbina que, no seu interior, tem um multiplicador de velocidade. Né? Então, isso vai produzir lá no gerador corrente elétrica e, obviamente, vai se distribuir essa intenção. Aqui a gente tem um quadro que apresenta a evolução da capacidade instalada de energia eólica estimada para até este ano 2020. Note quantas, né, foram os parques eólicos, quantos foram os investimentos e como isso vai fazer crescer a capacidade de geração de energia em megawatts. Olha, em 2014 era de 5 mil, era menos de 6 mil megawatts de energia gerada de origem eólica. 6 anos depois, 2020, cá estamos, nós tivemos o quê?
temos estimativa para quase 18 mil megawatts. Quase quadruplicou em apenas 6 anos. Isso significa que a energia é um bom negócio. Muito bem. A opção tecnológica retratada na notícia proporciona a seguinte consequência para o sistema energético brasileiro. Gente, reduz a utilização da eletricidade, ao contrário. O consumo tem crescido, o que força também a busca por fazer crescer a geração. E aí, um dos meios para aumentar essa geração de eletricidade é o eólico. E claro, vocês viram que a energia eólica é uma fonte renovável, apontamos lá a princípio. Por isso a letra C é a resposta. Muito bem, mandou bem. Você, ao visualizar essa imagem, já identificou a letra C como resposta. Que coisa boa. Vamos à terceira questão? Ela traz um gráfico e antes o enunciado afirma: gerar energia é atualmente uma das necessidades fundamentais do mundo contemporâneo. Observando o gráfico, nós temos nas ordenadas, né? Então, em TEPs, tonelada equivalente de petróleo, né? Então, o quanto de energia tem sido consumido na China, nos Estados Unidos, União Europeia e Japão no período de 2000 até 2011. Você observa relativamente estável o consumo energético no Japão e quem destoa aqui é a China. Veja, e é interessante porque em 2001 a China vai entrar na OMC, vai ampliar ainda mais a sua participação no comércio mundial e isso fez da China o que a gente chama de a fábrica do mundo. E claro, fabricar, produzir, pressupõe consumir energia. Também houve crescimento de uma população de classe média naquele país. Consome muita energia classe média. Né? Muito bem. Então a questão coloca: considerando-se o atual contexto econômico mundial e a leitura do gráfico, é correto afirmar que o consumo de energia da China apresentou forte crescimento, pois apesar de baseado no carvão mineral, tem sido impulsionado pela expansão da indústria e diversificação das fontes de energias utilizadas. Sem dúvidas, essa informação é correta. E um detalhe, o consumo de carvão mineral na China é muito grande. Por isso que vocês escutam muitas denúncias, a China polui muito, a China hoje é o maior poluidor do planeta, que até pouco tempo eram os Estados Unidos, compreende? Vocês podem observar que com a crise de 2008 na Europa, nos Estados Unidos, ocorreram redução do consumo de energia, porque a crise econômica retrai a produção, retrai o consumo, vendendo menos, produzindo menos, consumindo menos, consome menos energia. Simples. Então, é interessante analisar os gráficos, né? Aprimorar nossa capacidade de interpretação gráficas. Muito bem. Então, já encontramos a resposta, a letra A, a China. Na letra B, os Estados Unidos têm apresentado ligeiro declínio devido ao compromisso do governo estadunidense em cumprir as metas do Protocolo de Quioto de redução da poluição. O Protocolo de Quioto já não funciona desde 2012. O Acordo de Paris foi proposto em substituição e lembram muito bem que os Estados Unidos até assinaram com o Barack Obama, mas o Donald Trump, na campanha eleitoral que veio a ganhar, já dizia que abandonaria o acordo e o fez. Então, a queda nos Estados Unidos, como disse, foi por questão da crise econômica de 2008, não por um compromisso ambiental, em hipótese alguma. Da União Europeia, manteve-se estável, nós vimos que não há estabilidade. Na União Europeia também houve um declínio, percebe? Muito bem. Dos Estados Unidos e da União Europeia, que tem se mantido em queda devido às constantes crises geopolíticas que ocorrem no Oriente Médio, principal fornecedor de petróleo, o que não é o caso. A crise foi econômica, mas não foi no setor energético do Oriente Médio, foi no setor imobiliário americano e bancário financeiro, claro, na Europa. Muito bem, vamos à questão seguinte, por uma questão de tempo, já identificamos que a letra A é a resposta e na quarta questão há uma charge. Eu só quero que vocês atentem que nesta questão a identificação será da alternativa ou resposta incorreta.
Você vai dizer, o Enem não trabalha assim. Sim, nós estamos prioritariamente trabalhando para o Enem, mas não é exclusivamente para o Enem. Exemplo, a UPE. É muito comum que eles indaguem algo referente a uma incorreção numa questão. Muito bem. Então, em relação à charge apresentada, marque a única resposta incorreta com relação à temática do biodiesel. Gente, diesel, biodiesel, é o diesel obtido a partir de que, gente? Da matéria orgânica vegetal, tá? Da biomassa, como a gente pode afirmar. A propósito, quero chamar a atenção dentro dessa questão para o conceito de agricultura energética. Veja o que digitei aqui para vocês. É o termo utilizado para o cultivo de gêneros agrícolas destinados à produção de matéria-prima que será transformada em energia não alimentar. Por exemplo, cultivos de cana-de-açúcar e soja que serão utilizados para a produção do álcool combustível e do biodiesel, respectivamente. Essa discussão foi muito forte há poucos anos, porque o Brasil, inclusive, foi acusado de, ao dar prioridade à agricultura de cultivo de cana para transformar em álcool, que agora a gente chama de etanol, de promover a fome. Os agricultores estão mais preocupados em produzir etanol, que será convertido em álcool, e não em produzir feijão, trigo, arroz, que alimenta a gente. Então, esse embate entre aquilo que é a agricultura alimentar, essa última a qual me referi, e a agricultura energética, esteve nos noticiários, nos meios acadêmicos e em conversas outras, como preocupação quanto ao futuro da humanidade, ou como a humanidade está utilizando seus potenciais de geração, produção alimentar. Então, a agricultura energética é exatamente isso. Se você achar necessário, faça a anotação desse conceito. Então, pessoal, temos 5 alternativas e note, a escolha será pela incorreta. Rapidamente, vamos lá. A produção de matérias-primas, etanol e óleo de soja, importantes para a geração de biodiesel, é uma tradição na economia brasileira. Tal fato expõe internacionalmente, o Brasil ou o país, e coloca como carro-chefe da discussão geopolítica em torno dos caminhos a serem tomados pelos investidores mundiais a partir da possível substituição dos combustíveis fósseis pelos que geram energias limpas. É óbvio que a gente está falando de energia limpa como renovável, mas nem sempre a renovável, obviamente, será limpa ou isenta de qualquer poluição, que isso fica registrado. Correta a informação. Devido à extensão territorial do Brasil e à existência de áreas de fronteiras agrícolas, ainda há possibilidades de incorporação de novos espaços produtivos em larga escala para o cultivo de matérias-primas voltadas para a geração de biodiesel, o que gera forte interesse internacional. Quer dizer, a área ainda com potencial agricultável no Brasil é enorme. Recentemente a gente tem visto alguns embates entre os interesses de populações nativas, os índios como chamamos, e dos empresários, onde de um lado se defende o direito à terra, a integridade dessa terra, e do outro, claro, os interesses de ampliação dos negócios da agricultura e, claro, da agricultura energética. Nessa questão, a resposta, porque estamos encontrando, já acabamos de identificar a resposta incorreta. Dá uma olhadinha. Letra D de Deus diz: o Brasil, com muita tradição na produção e uso de biodiesel em escala industrial, faz com que os olhos do mundo se voltem para si devido à possibilidade de substituição com o intuito de modernização rural dos cultivos voltados para a alimentação básica por outros destinados à geração de combustíveis ou do biocombustível. Muito bem. É exatamente o contrário, né? Essa modernização se dá para os cultivos de gêneros destinados à transformação em energia não alimentar. Né? Então, é esse o embate. Tá? Então, não é uma modernização do meio rural pensada para
o setor que produz alimentos, e sim para o que produz eletricidade, e sim, biodiesel, que pode ser convertido em eletricidade, óbvio, né? Muito bem, vamos à última questão. Os recursos energéticos constituem um importante subsídio à expansão do capital, integrando o capital constante e circulante. Nesse sentido, constituem ingredientes centrais da geoeconomia e da geopolítica do capitalismo contemporâneo. O petróleo representa papel proeminente dentro dessa matriz energética mundial, estando sempre em questão a ampliação do consumo e a capacidade de suporte das reservas petrolíferas existentes. A localização das suas principais reservas e estruturas de escoamento em áreas de instabilidade política, bem como o fator concorrencial, desafiam pesquisas e estudos acerca do descobrimento e ou desenvolvimento de outras fontes alternativas de energia. Mais uma vez surge aqui a expressão matriz energética, faz uma relação com a política, a instabilidade do Oriente Médio, de uma Venezuela, conhecidamente lugares com grandes reservas petrolíferas. Nessa questão vamos identificar o que é correto, o que não é correto. Muito bem, a primeira é de que as principais reservas de petróleo se encontram localizadas no Oriente Médio, em especial no Golfo Pérsico. Muito bem, esse fato vincula a Guerra do Golfo em 90 com a energia, também com a geoeconomia, a geopolítica e a guerra no cenário mundial. Óbvio, é uma informação correta, né? O interesse de empresas, governos, entre outros, pelo petróleo do Oriente Médio leva a duas invasões americanas. A primeira no início ali da década de 1990. A segunda informação, a atualidade registra mudanças na espacialidade da acumulação de riqueza global, especialmente com o desempenho econômico da Índia e da China. Isso repercute no aumento e na intensificação de consumo de recursos energéticos. Conhecemos a informação de que Índia e China têm, nos últimos anos, e na China há décadas, o maior e melhor desempenho de crescimento econômico. Lembra? Produziu mais, consome mais energia. De tal maneira que é uma informação também correta. A terceira, o petróleo brasileiro da camada pré-sal, fonte de interesses ou de intensas pesquisas geológicas, também interesses, foi originado de materiais orgânicos depositados no subsolo oceânico. Isso em terrenos magmáticos. Pessoal, dá uma olhadinha. Não é em terrenos magmáticos, e sim em terrenos sedimentares. Portanto, está falsa. A justificativa para o predomínio da matriz energética contemporânea remete ao fato de que ela não exige uma ampla e complexa infraestrutura, tampouco articulações de interesses diversos. Ora, essa matriz energética, mais uma vez, aparece a expressão. Pessoal, não exige uma ampla e complexa infraestrutura. Já pensou transportar petróleo em navios superpetroleiros do Oriente Médio para os Estados Unidos, por exemplo? Distribuir gás natural da Rússia para a Europa? Sim, gente, vai exigir essa complexa infraestrutura. Este é um dos problemas nessa afirmação. Portanto, falsa. A última informação da nossa aula, passa rápido, hein? A Rússia exerce historicamente grande controle sobre as rotas de exportação dos recursos energéticos produzidos na Eurásia, na região do Cáucaso e na Ásia Central, uma vez que partes do seu território funcionam como corredores em relação às ex-repúblicas soviéticas, tradicionais espaços de influência russa. Exatamente isso. Imagina você ter gás, vender a um outro país, então, no caso da Ásia Central, vendido à Europa, só que esses gasodutos, né, passam pelo território de outros países. Que complicação, não? Esse país ali no meio, ou esses países ali no meio, pode, né, de alguma maneira, em algum momento se desinteressar, não mais permitir essa passagem. Ou pode, no caso da Rússia, né, ameaçar. Olha, se me descontentarem, se me desagradarem, eu vou interromper a passagem do gás. Imagina, quem depende dessa energia
como fica, de certa maneira, vulnerável a esse tipo de investida, esse tipo de comportamento, né, onde você ameaça o outro com retaliações. Gente, é um tema muito vasto, é apenas uma introdução, pensando alguma das principais ideias que são basilares, são fundamentos para, obviamente, fazer uma boa prova no exame nacional ou outro concurso, mas sobretudo para entender o mundo. Como é bom conhecer, saber, aprender o tempo inteiro. Foi ótimo encontrá-los, aí está na tela, é um encontro virtual, então um abraço solidário, mesmo que virtual, e espero encontrá-los pessoalmente muito em breve, todos com saúde. E não esqueçam, sempre atentos à saúde sanitária individual e, claro, de sua comunidade. Juntos estaremos em breve, bem próximos. Abraço e até lá!